Muito bom dia, galera, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma aulinha. Eu espero que a qualidade do vídeo aí esteja melhor, né? O último que eu mandei foi muito ruim. Desculpa aí, galera, mas o último tava horroroso, né? O último vídeo. A qualidade caiu muito e eu não tinha achado ainda aqui onde faz a configuração da qualidade de vídeo, de áudio, né? O áudio estava ruim, mas aí agora tá tudo certo. Tô aqui com a nossa apostila 1, que a gente precisa terminar a apostila 1, né? E o que a gente fez, né? A gente já falou de modelos atômicos, a última aula, inclusive, foi para finalizar a distribuição eletrônica. É um conceito super simples, mas que é legal que a gente faça, porque vez ou outra vai aparecer um exercício sobre isso para nós. E agora a gente volta para a parte da apostila que fala sobre separação de misturas. Então a gente está na página 513, aulas 3 e 4. Não dá para ver nada, né? Aulas 3 e 4, processo de separação de mistura, e eu já vou embalar e vou para a aula 5, que é a aula sobre balanceamento, né? Algumas transformações. A não ser que fique muito grande o vídeo, aí a gente separa, grava em duas partes. Mas por enquanto, aulas 3 e 4, página 513, aula sobre processo de separação de misturas. Bom, galera, na nossa primeira aula lá, antes do carnaval ainda, a gente falou um pouquinho sobre substâncias puras, misturas, né, a classificação toda da matéria, né, a gente viu gráficos de aquecimento e de resfriamento de substâncias puras e misturas, e faltou para nós falar um pouquinho sobre como é possível obter essas substâncias puras a partir de misturas, ou seja, processos e técnicas de separação de misturas. A primeira delas eu vou passar bastante rápido em algumas, tá? Porque dificilmente você vai encontrá-las em exercícios, e vou frisar em duas delas mais para frente e tentar fazer um exercício ou alguns exercícios aí com vocês. Então, dentre todas essas técnicas e processos de separação, a gente encontra aí a primeira delas, a decantação. Né? A decantação é um processo extremamente simples, onde você simplesmente, né, que feio isso, mas onde você aguarda baseado na diferença das densidades entre os componentes daquela mistura. Então, se você tem líquidos com diferentes densidades, ou então um líquido e um sólido, como está aqui, né, uma mistura sólido-líquido, aí você consegue aguardar a própria gravidade fazer com que os componentes de diferentes densidades se separem. Então, no exemplo aí tem água e areia, né? Se você aguardar um pouquinho, a água se separa da areia e a gente consegue fazer essa separação mecânica de uma maneira bem simples. Essa é a decantação, é aguardar, decantar, certo? Centrifugação, um outro método bastante conhecido por todos, né? Onde você também se baseia nas diferenças de densidade, mas é um processo um pouco mais forçado, né? A gente, por elevadas rotações, consegue fazer com que as substâncias de diferentes densidades se separem dentro da mistura. Filtração simples, acho que o processo mais comum, mais tranquilo para todo mundo, né? Onde uma mistura encontra um anteparo, nesse caso aí a gente tem aqui o desenho, uma foto aqui, uma imagem de um funilzinho com um papel dentro, né? Então, baseado nos tamanhos desses poros, a gente consegue fazer com que ocorra a barragem, né? Um líquido, por exemplo, que tem poros bem pequenos, tem partículas bem pequenas, passa pelos poros do papel, enquanto a porção da mistura que tem partículas maiores, ela fica presa ali, né, os resíduos. Essa filtração pode ser feita a vácuo, é o mesmo sistema, só que o vácuo ele vai forçar quando essa mistura ela é muito lenta na filtração simples, né? Por exemplo, aqui uma mistura de farinha de trigo e água. Se você deixar isso filtrando de maneira natural, filtra, mas demora muito. Então a filtração a vácuo ela vai sugar, né? Como a gente tem no aspirador de pó, por exemplo, né? Por algum mecanismo ela vai sugar esse filtrado para que o processo seja um pouco mais rápido. Aqui tem um funil de separação, que também é uma outra maneira de separar misturas, né? Só que aí, nesse caso, a gente está falando de uma mistura heterogênea entre dois líquidos, por exemplo, água e óleo, né? Que é fácil de separar.
mas eu nem vou me ater muito a esse caso, que é um caso típico de laboratório, que dificilmente seria uma pergunta para você em provas. Dissolução fracionada é até interessante, ela é bem simples, né, mas é interessante de se pensar, porque a gente tem, por exemplo, aqui, ó, areia e sal. Como que eu separo areia e sal? Né? São dois sólidos de tamanho bem próximo, de difícil manuseio, dificilmente você vai fazer isso ali a olho nu. Então, como separar esses caras, né? É mais fácil a gente pensar nessa tal dissolução fracionada. O que seria dissolução fracionada? Você acaba é, adicionando alguma coisa dentro dessa mistura, e essa alguma coisa que você adicionou, ela só vai solubilizar uma das duas partes. Então, no caso aí, você tem areia e sal. Se você colocar água, a água não dissolve a areia, mas a água dissolve o sal. Então você vai fazer uma solução como está aqui, ó, nessa figura, onde a água com sal passa pelo filtro, né, forma uma solução de água e sal, que você pode evaporar a água, por exemplo, depois, mas prende-se a areia nos poros do filtro. Né? Então, essa é uma dissolução de uma das partes, ela é fracionada, você só dissolve uma das partes. Né? Dá para fazer por evaporação também, algumas separações de misturas, né? É muito comum a gente produzir sal a partir da água do mar, é um processo simples de evaporação, em quantidades muito grandes, mas é um processo simples. E aqui a gente vai dar uma pausa naquilo que mais pode aparecer em exercício para nós. Ó, tem essa figura ampliada aqui, é um processo de destilação simples. Né? Então deixa eu colocar a figura ampliada. Olha como esse processo é bonito, fácil e, vez ou outra, gera bons exercícios para nós. Por aquecimento, você tem aqui dentro desse balão uma mistura, por exemplo, de água e sal, né, como está aqui na imagem. Se você aquecer essa mistura, baseado nas diferenças de ponto de ebulição, você vai ter a separação da água e do sal que está lá dentro. Então, por exemplo, chega-se próximo de 100 graus. Aí a água começa a evaporar e vem para esse outro lado do frasco. O sal não vai evaporar a 100 graus, né? O sal é uma substância iônica que tem pontos de fusão e ebulição elevadíssimos. Então você não vai conseguir evaporar, liquefazer, muito menos evaporar, né, o sal que está ali dentro daquele balãozinho. Então você vai conseguir evaporar a água. Quando a água entra nesse outro lado do tubo aqui, ó, como vapor, esse tubo está sendo resfriado. Ó. Tem água correndo aqui por baixo, a água dá a volta em todo esse frasco e sai aqui pela parte de cima. Então, esse fluxo de água ali por dentro do equipamento é só para manter ele resfriado. Então, a água entra aqui a 100 graus, encontra um recipiente bem mais frio, então ela liquefaz, né? E quando ela liquefaz, ela vai começar a gotejar aqui desse lado. Isso é uma água destilada. É água que passou por um processo de destilação. E esse carinha aqui é o nosso destilador. Então a gente está fazendo, deixa eu voltar aqui um slide, é uma destilação simples. Eu estou passando a água por todo esse caminho e eu estou purificando a água durante esse processo, certo? É muito, muito simples, é só ter um controle mínimo de temperatura, né? E aí uma mistura ali que você consiga se basear nas diferenças de ponto de ebulição. Existe um outro processo, um outro caminho que é também destilação, mas ela é um pouco mais elaborada, chamada destilação fracionada. Então, ó, percebam que o desenho é praticamente o mesmo, só que aqui a gente tem uma vidraria um pouco mais comprida, porque ali dentro permite que você separe líquidos de pontos de ebulição próximos. Então, por exemplo, eu coloco água, álcool, benzeno, enfim, faço uma mistura de coisas. Esses líquidos eles têm pontos de ebulição bem próximos, mas aí eu garanto por essa coluna aqui, que é cheio de bolinhas de vidro lá dentro, que vão fazendo barreiras, né? Eu garanto que só um vai evaporar primeiro, depois que acabar que vai o segundo, depois que acabar que vai o terceiro. Como que eu garanto isso? O líquido começa a evaporar, ele vai subindo aqui, ele encontra essas bolinhas, não sei se dá para ver muito bem daí que são bolinhas, talvez dê. Ele vai encontrando barreiras, e aí ele evapora, condensa e volta, evapora, condensa e volta, como se fosse um aparelho de refluxo. Chega uma determinada hora, determinado momento em que esse líquido começa a alcançar aqui a região, condensa e vai para o outro lado. E essa torre maior, né, esse caminho mais comprido para que o líquido chegue até o processo de destilação, ele garante a purificação desse líquido. Então aí eu vou aumentando a temperatura gradativamente, né, evaporei todo o primeiro líquido, sei lá, álcool, mais ou menos 80 graus.
Aí não está mais evaporando nada, não está mais gotejando nada lá do outro lado do frasco. Aí eu aumento um pouquinho a temperatura e começo a garantir que outras substâncias passem a evaporar, né? É uma destilação fracionada. Onde que a gente vê isso? Nessas torres de destilação de petróleo, por exemplo, você tem que, nas primeiras temperaturas, lá em cima, as temperaturas mais baixas, né, lá em cima da torre de destilação, mas na temperatura mais baixa, você tem frações do petróleo, né, pedaços desse hidrocarboneto aí que vão começar a ser produzidos. Então, até 40 graus sai lá gás, combustível, depois começa a sair gasolina, aí vem a nafta, e depois querosene. Depois do querosene vem outros óleos um pouco mais pesados, né? E a gente tem óleos lubrificantes até que reste só um resíduo lá dentro. Ou seja, eu estou aquecendo uma mistura de coisas, né? Não sei se vocês se lembram do petróleo, mas ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, à medida que eu vou aquecendo essa mistura de hidrocarbonetos, eu consigo frações, pedacinhos, né, diferentes desse hidrocarboneto. Então, esse é um processo de destilação fracionado. Ou seja, aqui tem algumas das técnicas que a gente acabou de ver, ó, métodos de separação de misturas. Pode ser decantação, que é esperar afundar, pode ser filtração, que é um processo bem simples. Eu posso dissolver só uma parte da mistura, que é a dissolução fracionada. Eu posso usar um funil de separação. Eu posso fazer a destilação simples, a destilação fracionada. Eu posso usar uma centrífuga, né? Então são processos e técnicas de separação de misturas. Galera, tudo isso é muito fácil, acho que até termina aqui o slide, tudo isso é bem tranquilo, mas vocês precisam se atentar a uma única coisa, tá? Um detalhe importante, já que a gente está falando de vestibular, de exercícios, a gente sabe que o vestibular é safado, e aí vem aquele exercício chato, né, de vez em quando, aquele conceito, aquele pedaço mais estranho do exercício. Geralmente, quais são as pegadinhas aqui? Você tem que ficar esperto um pouquinho só com a técnica, mas você tem que se ater aos motivos pelos quais aquela técnica foi elaborada. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse resumo tem a decantação. O que a decantação está embasada? Né? Em quê? Nas diferenças de densidade. Aqui a gente tem destilação, as destilações simples e fracionadas. Elas são bastante importantes para exercício. E elas estão baseadas em quê? Nas diferenças de ponto de ebulição. Então, todas as técnicas que se criam sobre processos de separação de misturas, elas estão baseadas naquilo que a gente chamou lá nas nossas últimas aulas de propriedades específicas da matéria. Tá? Lembra que tinha propriedades gerais, né? Como, por exemplo, se a gente pensar em inércia, uma propriedade geral da matéria, mas tem propriedades específicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, que são propriedades que permitem que a gente identifique a matéria e que a gente possa separar a matéria, certo? Deixa eu ver se tem algum exercício legal aqui para a gente fazer, só para a gente não passar em branco aqui, tem todas as imagens aí na sua apostila. Por exemplo, exercício 2, Enem. Uma pessoa responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme representa ou representado na figura. Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Aí tem uma figura na página 516, exercício 2 do Enem, que mostra a sauna úmida, as folhas, a saída do vapor, né, o gerador de vapor, e ele pergunta: isso é uma filtração, uma destilação, é uma extração por arraste, uma sublimação fracionada ou uma decantação sólido-líquido? Por mais que você não se lembre das técnicas, dá para fazer sempre um exercício dessa natureza por exclusão. Por exemplo, é um processo de filtração? Eu estou filtrando as folhas? Não. É um processo de destilação? Eu estou aquecendo baseado nos pontos de fusão, de ebulição? Não. É uma extração por arraste. Olha que legal esse nome, extração. Eu estou extraindo alguma coisa da folha, porque o vapor passa pela folha e arrasta isso. O que o vapor está arrastando? O aroma dessa folha. Então, letra C é a letra correta. É uma sublimação. Eu estou pegando a folha, passando ela do estado sólido direto para o estado gasoso, sem fundir essa folhinha? Também não, né? E não é uma decantação, porque eu não estou baseado em diferenças de densidade esperando nada afundar no recipiente. Tranquilo? É um processo de extração. Por exemplo, quando você faz um cafezinho,
você está fazendo uma filtração e uma extração ao mesmo tempo. Tá? São dois processos aí de separação de misturas que a gente consegue fazer na produção do belo e cheiroso café. Galera, a gente já tem quase 15 minutos de vídeo, está ficando muito grande, então eu vou parar por aqui. Aí em breve eu faço mais um para a gente falar sobre a aula 5, né, transformações físicas e químicas e balanceamento de reações. Tem até um software aqui que eu vou mostrar para vocês sobre balanceamento, e depois a gente termina a apostila 1 e parte para novos conceitos aí da apostila 2, tabela periódica, ligações químicas. Beleza? Crianças, espero que estejam todos bem, que vocês estejam estudando e que estejam todos isolados nas suas casas, tá? Cuidando aí dos que são mais velhos, cuidando dos seus parentes, né? Cuidando dos que são mais jovens também e cuidando muito de vocês, né? Vocês são crianças, precisam se cuidar, tá bom? Se precisar de qualquer coisa, manda exercício para mim, manda lá no WhatsApp, manda onde você quiser, no Facebook. E se quiser a gente faz uma live aí, vocês se reúnem num determinado horário, a gente faz um plantão, faz um monte de exercício ao vivo, mas estamos juntos, tá? Eu arrumei aqui o microfoninho do Galvão Bueno, que melhorou bastante a qualidade do vídeo. Então, e do áudio, né? Então eu espero ajudá-los. Deixa eu cortar aqui, porque senão eu fico fofocando e não acaba nunca o vídeo. Tchau, crianças!